Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o alto custo de desapropriações que ameaça o futuro das obras nas cidades que irão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O nosso entrevistado é o juiz Ronaldo Clarete de Moraes, da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Ronaldo, então a questão do valor de mercado, como é que se calcula, né? Quais são as referências que o poder público tem e o judiciário depois também, se for chamado a opinar a respeito disso, qual que é a referência de cálculo para chegar ao valor chamado indenização justa? Um dos critérios de estabelecer o valor para a indenização é aquele atribuído pelo município para a cobrança do IPTU. Se esse valor não atender à expectativa do proprietário, ele pode pedir uma avaliação judicial. Essa avaliação é feita por peritos especializados na área e, em função dela, é que se faz a indenização justa. E quando o caso é um imóvel comercial, como é que se calcula, por exemplo, a expectativa de negócio, de lucro que ele teria e vai deixar de ter? Nessa hipótese, são calculados não só o valor do próprio imóvel, como também do lucro que o comerciante poderia ter durante um certo tempo, até que ele tenha condição de se estabelecer em outro local. Tem muitos casos, muitos governantes, prefeitos que têm mais pressa do que os outros, ficam mais ansiosos ou por alguma razão querem logo entrar no imóvel, assumir a posse desse imóvel. Quando é que isso acontece? Como é que isso pode ser feito? O primeiro passo é tentar uma solução amigável com o proprietário. Não obtendo esse acordo, ele pode entrar com o processo de desapropriação e pedir a emissão provisória na posse. Essa emissão pressupõe o depósito inicial do valor da indenização que será paga. O município, no caso de Belo Horizonte, tem que fazer o depósito do valor que ele atribui ao bem. O juiz normalmente manda fazer uma avaliação prévia antes de conceder essa emissão provisória na posse. Ainda havendo resistência, existe a situação de tomar posse por força policial, digamos assim, ou decisão judicial? Por decisão judicial, sim, mas a decisão judicial pressupõe sempre o depósito prévio do valor. Doutor Ronaldo, vou chamar agora os estudantes da faculdade do Centro Universitário Newton Paiva para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta é do Vigílio, por favor. Caso ocorra desapropriação por utilidade pública e posteriormente seja declarado nulo o processo desapropriatório, o expropriante poderá requerer novamente seus bens? Caberá indenização por parte do Estado expropriante? Virgílio, essa é uma situação que ocorre com alguma frequência nos processos de desapropriação. Se há nulidade desse processo, a situação volta ao estado anterior. E nessa hipótese, caberá a indenização, especialmente se durante o procedimento o expropriante, o município, o Estado ou a União, já tiver usado desse imóvel. Então, o proprietário tem direito de ser indenizado no que foi, não só pelo tempo de utilização, como em qualquer obra, qualquer mudança que tenha ocorrido nesse imóvel. E eu gostaria de saber como são calculados os juros indenizatórios e compensatórios na desapropriação por utilidade pública. Janaína, os juros são calculados de duas formas. Você tem primeiro os juros compensatórios, que são uma indenização pelo uso do bem. Esse juro é de 6% ao ano e é contado desde o momento em que é concedida a emissão provisória na posse até o momento em que há o pagamento efetivo da indenização pelo bem. E ele incide sobre a diferença entre o valor atribuído ao bem pelo município ou pelo Estado e aquele
fixado pela avaliação judicial. Por exemplo, o município vai desapropriar um imóvel que atribui a ele R$100 mil de valor. Vem a perícia e entende que vale 150. Então, o juro compensatório será sobre essa diferença de 50 mil entre o valor dado pelo município e o valor real obtido pela avaliação judicial. Os juros moratórios, eles incidirão a partir do momento em que o juiz fixou na sentença o valor a ser pago e o ente expropriador não pagou no momento em que deveria ser feito o pagamento. Ou seja, só pelo atraso no pagamento em que haverá os juros moratórios. Quais são os critérios adotados para a realização da perícia na desapropriação por utilidade pública? Os critérios normalmente são o da justa avaliação. Qual é a justa avaliação? É o valor de mercado daquele bem. O que nós temos hoje, de uma maneira muito comum, é que às vezes as pessoas imaginam que em face de uma obra que será realizada, aquele imóvel vai valorizar. Mas, na verdade, a indenização é fixada no momento em que está sendo feita a avaliação e não a possibilidade de valorização futura. Muito bem, quero agradecer então a participação dos estudantes do Centro Universitário Newton Paiva, o Vigílio, Janaína e Elia, me ajudando a entrevistá-lo. Obrigado pela participação. Doutor Ronaldo, a respeito dessa questão da indenização, qual que é o papel do Legislativo? Não falamos ainda do papel das câmaras, das assembleias. Eles têm alguma participação nisso? A indenização, ela na verdade, a Câmara, ela atua no momento anterior ao autorizar que se faça alguma desapropriação. Porque a desapropriação é um ato do executivo, do prefeito, do governador. É ele quem define o interesse público, ele quem define o momento em que deve ser feito a desapropriação. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Ronaldo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente sobre a situação de precatório, se a indenização pode ser feita por meio de precatório e em caso de dívidas fiscais do dono do imóvel, como é que fica esse entendimento aí? A gente volta em instantes.